Olá pessoal, mais uma vez com vocês, Pastor Eleon. Estamos hoje no estudo 2, o perfil do cristão. Mas antes de eu entrar aqui no nosso estudo, poder do perdão, eu quero antes chamar sua atenção para que você possa se inscrever no canal Eleon Nantes, Trilha da Teologia, ok? Canal do YouTube, também da COS TV. Então nós vamos estar enviando, fazendo aí o upload desse vídeo para o nosso canal. E eu tenho certeza que será de grande conhecimento aí para todos vocês que nos acompanham. Hoje nós vamos ter aqui um estudo bacana que fala sobre o poder do perdão. Então venha comigo e vamos para o nosso slide, o perfil do cristão, estudo 2, ok? Então, semana passada eu coloquei aqui o estudo 1 e essa semana a gente vai estar liberando aí 2 vídeos. Esse será o segundo vídeo que nós estaremos colocando, ok? Então vamos para o nosso estudo desse slide, desse perfil, e eu tenho certeza que você vai adquirir conhecimento. Então vamos lá. Então na realidade, o perfil do cristão. Qual é o perfil do cristão? Primeiro, é um cristão, todo cristão é aquele que tem o poder do perdão. Você tem um poder, sabia disso? De perdoar as pessoas, de perdoar aquilo que as pessoas te ofendem. Você tem um poder para isso. É fácil perdoar, pastor? Não, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil perdoar. Mas eu quero te dizer que você tem o dever de perdoar. Vamos agora para o nosso segundo slide. Nós vamos estar agora passando para o nosso segundo slide. O que é a morte? O que você entende de morte? Eu coloquei aqui um significado para que a gente possa iniciar aqui a nossa conversação, nosso slide e o nosso estudo. Hoje nós vamos bater um papo aqui. Não vai ser bem um estudo, mas bater um papo, ok? O que é a morte? É uma pergunta. Morte significa separação, ok? A morte física é a separação da alma do corpo, e a morte espiritual é a separação eterna da alma da presença santa de Deus. Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, ok? Então, por isso a nossa necessidade de perdão de pecados é muito importante, ok? Então você tem que se atentar a isso. O que é a morte? É aquilo que separa você, não só do corpo físico, mas também te separa eternamente da presença santa de Deus. Vamos para o terceiro slide. Como ser perdoado? Como eu posso ser perdoado? Se me arrepender agora, o Senhor me perdoa? Olha a outra pergunta que eu quero lhe fazer. Sim, é claro que sim. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31, 34. Olha só que bacana, A palavra de Deus, ela deixa bem claro que quando nós nos propomos a conhecer a Jesus, conhecer o Senhor ele nos dá a vitória através do perdão. Se me arrepender agora, o Senhor vai te perdoar sim. Então, receba essa palavra hoje. Não tenha dúvida disso. Se você pedir perdão, Ele vai te abençoar, Ele vai te perdoar. Vamos para o nosso próximo slide. Deus está sempre pronto a perdoar e fica feliz ao fazer isso, pois deu o seu filho, melhor dizendo, unigênito, Jesus Cristo, para isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que bênção! João capítulo 3, versículo 16, fala sobre essa temática. Então você receba isso hoje. Ele nasceu para te dar bênção, para te abençoar, para te amar, para te perdoar.
mas você tem que também exercer esse poder que você tem. Vamos para o próximo slide. O que acontece quando recebo perdão? Tem um errinho de português ali, depois a gente vai corrigir isso. O que acontece quando eu recebo perdão? É uma pergunta novamente para você. Você começa a experimentar o amor de Deus. Beijos e abraços, oh que bênção. Vida nova e santa, roupas, autoridade, anel, né? Liberdade para viver, sandálias. Fala muito sobre isso na palavra. Ali Jesus estava dando alguns exemplos, né? Muita comunhão, é festa, certeza da vida eterna e muitas outras coisas. O perdão precede cura e a maravilhosa vida de Cristo. João 10:10. Olha só, a palavra de Deus, ela deixa bem claro isso para nós. O perdão é algo sobrenatural, mas você tem que exercê-lo aqui na terra. O que ligares na terra será ligado no céu. Então vamos para o próximo slide. O que acontece se recuso o perdão? Agora é diferente, né? Se você recusa o perdão, o que pode acontecer com você? Ou conosco? Você continuará impuro. Isso é a palavra de Deus, separado do amor de Deus, sem vida verdadeira, sem autoridade, sem liberdade, escravo do pecado. Você quer permanecer sendo escravo do pecado? Eu tenho certeza que não. Sem comunhão com Deus, sujeito às enfermidades, tormentos, em horrível expectação de juízo. Ninguém quer ser torturado, não só emocionalmente, como fisicamente e espiritualmente. Ninguém. Então, nós vemos em Hebreus capítulo 10, versículo 26, que fala sobre isso. Que horrível é você não perdoar e não deixar Deus te perdoar. Então isso é muito importante nós sabermos, porque o que acontece se nós recusarmos o perdão? É isso aí. Então vamos para o próximo. O que preciso fazer para ser perdoado? O que você precisa fazer? Primeiro ponto, precisa reconhecer que é pecador. Primeiro ponto. E querer ser perdoado. Lucas capítulo 18, do 13 ao 14. Como Deus vai perdoar alguém que não reconhece que é pecador e quer ser perdoado? Como? Não existe. Primeiro passo que você deve dar é esse. Você deve dar o primeiro passo. Reconhecer que você é pecador. Ok? Então vamos para o próximo. Isto é o arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38. A estrutura, né? Melhor dizendo, a escritura diz que sem arrependimento não há remissão de pecados, pois o arrependimento é o desejo de mudança de vida. Se você não se arrepender, como você vai, né, ser perdoado, meu querido? Minha querida, preste atenção no que o pastor está dizendo hoje para você. Você que vai, né, estar aí participando desse vídeo, tenho certeza que isso vai acrescentar na sua vida. Você tem que ter um arrependimento, porque senão não haverá remissão de pecados. Então isso é muito importante, para que você tenha desejo de mudança de vida, mude de vida só através do arrependimento. Vamos lá? Segundo ponto, confessar os pecados. Mateus capítulo 3, versículo 6. Quando reconhecemos a culpa e confessamos, recebemos o perdão como o rei Davi recebeu. Lá em Salmos capítulo 32, versículo 5. E como João ensinou em 1 João capítulo 1, no versículo 9. Terceiro ponto, deixar os pecados. Provérbios 28, 13. Você tem que deixar os pecados. Se quisermos ser perdoados, além de confessar, devemos ter o propósito de não mais pecar. Mas pastor, é tão difícil, a nossa vida é tão tumultuada, eu vou acabar pecando novamente. Mas você talvez peque sem vontade. Você não peca por querer. Então,
Esse é o esforço que nós estamos fazendo todos os dias. Nós temos que matar um leão por dia. Não é fácil, mas nós devemos deixar o pecado para que nós possamos ser perdoados pelo Pai. Vamos aqui para o próximo. Devemos perdoar também. Olha só, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer hoje. O perdão que recebemos só permanece se perdoarmos os que nos ofendem. Lá na oração do Pai Nosso fala sobre isso. Perdoa como eu perdoo. Será que você tem perdoado as pessoas? Como é que você quer o perdão de Deus se você não perdoa as pessoas? Então, nós vemos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 32, né? Lembrando que Jesus Cristo nos perdoou primeiro. Ele perdoou você para isso. Perdoar a quem? A todos. Não fazemos distinção de pessoas, acepção de forma alguma, que nos ofendem, inclusive nós mesmos. Tem pessoas que vivem em pecado, vivem buscando coisas que não devem. Elas mesmo começam a trazer malefícios para as suas vidas. Mas eu quero te dizer que se você perdoar, você será perdoado. Isso é bênção de Deus na nossa vida. Finalmente, devemos pedir perdão e perdoar. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Por que eu falo dessa forma? Eu falo dessa forma porque o pecado é um débito que nós não podemos pagar. Mas Jesus pagou na cruz por nós. Ele pagou por você. Então, não é porque eu mereço, mas é pela graça de Deus. O crédito pertence a Ele. Só Ele pode nos dar este crédito. Nele, Deus o Pai pode nos perdoar completamente, mantendo sua justiça. Que bênção, né, gente? Então, a justiça de Deus, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, 1 João capítulo 2, versículo 12, né? Então nós vemos o quanto que o perdão ele traz benefício para nós. Quando alguém pecava no passado, levava um cordeiro sem defeito ao sacerdote, impunha as mãos sobre eles, ok? E sobre aquele cordeiro, sobre aquele animal, confessava o pecado e o matava, derramando sangue no altar. Olha só, como era cruel, né? Como era cruel, mas era assim que funcionava. Era assim. Quando eles iam para o tabernáculo, levavam ali os seus animais para o sacrifício, porque aquele animal ele ia no lugar daquela pessoa. Então ele ia para ser sacrificado e o sangue dele seria aspergido no altar. Saia feliz por haver pago o pecado através do derramamento de sangue justo. Aquele animal era justo. Ele entrou no seu lugar. Mas isso era apenas uma figura, pois sangue de animais não pode remir o ser humano. Por que eu digo isso? O ser humano, né? Que nós sabemos que quem foi que se colocou em nosso lugar. Mas Jesus, sendo Deus, se fez humano e como o cordeiro do passado derramou o seu sangue justo e levou sobre si no madeiro todos os nossos pecados. Isaías 53, capítulo 4, versículo 5, muito conhecido no meio evangélico, no meio cristão. Que oportunidade maravilhosa Deus nos dá. Não é necessário tentar entender este grande mistério, mas crer que Deus fará o que prometeu. Aquele que receber pela fé, querido, o sacrifício do seu filho, é pela fé. Isso é importante você saber. Como confessar meu pecado, então? Pastor, como eu confesso meu pecado? Primeiro ponto, com sua boca. Você vai confessar com a sua boca, falando diretamente ao Senhor Jesus
e reconhecendo sua culpa. 1 João capítulo 1, versículo 9. Segundo, com sua boca tendo como testemunha alguém que ama e serve de fato ao Senhor. Imediatamente será perdoado e coisas maravilhosas começarão a acontecer. Nós vemos ali em Tiago capítulo 5, versículo 16. Então, confesse com a sua boca. Confesse. Eu tenho certeza que Deus vai lhe perdoar. O outro lado da moeda. Como perdoar então aos que me ofendem? Que me ofenderam? Como eu posso perdoar? Pastor, mas eu tenho algo assim no meu coração que é difícil perdoar. Aquela pessoa fez tanto mal para mim. Mas eu quero te dizer que se você realmente, de coração, colocar isso para fora, porque quem perdoa se livra das amarras do inimigo. Da mesma forma que você foi perdoado através do sacrifício de um inocente, sacrifique seus direitos de ficar magoado. É isso mesmo. E libere o perdão pela fé a todos os que te ofenderam, e então haverá a confirmação da promessa. Lucas capítulo 6, versículo 37. Perdoai e sereis perdoados. Que bênção, né, gente? Nós vemos que a palavra de Deus ela é repleta de perdão, é repleta de versículos que querem que você prospere na sua vida espiritual. E o ressentimento, pastor? Como é que nós vemos isso? O ressentimento ou a amargura é o veneno que mais tem destruído vidas, né, no mundo em que vivemos. As pessoas se utilizam, né, desse tipo de palavra e o inimigo aproveita o ensejo que essa pessoa está se utilizando desses ressentimentos e aquilo se torna um veneno na vida dela. Se torna um veneno porque ela acaba se envenenando pelo seu próprio veneno, ressentimento, mágoas. Então isso tem trazido muita tristeza e muita doença para muitas pessoas. Ressentimento é a falta de perdão. É sentir novamente, tornar a viver uma ocorrência através das lembranças, magoar-se. Se passe isso para frente, lança fora isso da sua vida, larga a mão de mágoa, de ressentimentos, não leve isso para você, lança fora através do perdão. Então nós vemos o quanto isso é importante. Muitos dos problemas existentes à nossa volta, como desentendimento familiar, falta de humildade e unidade e harmonia entre cônjuges, né? Pais e filhos, problemas de solidão, depressão, descontrole emocional, vários casos de enfermidades psicossomáticas e até loucuras. Sabia disso? Tem muita gente que, por conta desse tipo de ressentimentos, elas ficam meio que tantando a cabeça. Enfermidades podem ser consequências diretas da falta de perdão na vida de uma pessoa. A liberdade que tanto se busca para uma vida plena e vitoriosa. Física, não só física, como emocional e espiritual, está diretamente condicionada à atitude de perdão incondicional. É isso mesmo. E constante. Nós vemos que em Mateus capítulo 6, versículo 12, diz assim: e perdoando-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. É dessa forma, querido, é dessa forma que nós vamos vencer. O ressentimento causa, olha só o que ele causa: separação de amigos e familiares, problemas psíquicos, enfermidade, suicídio causado por depressão aguda ou desespero proveniente de profunda decepção.
assassinato, resultado de ódio e desejo de vingança. O ressentimento na igreja, olha, impede a comunhão com Deus e o desenvolvimento de relacionamentos sadios entre irmãos. Isso impede o seu crescimento espiritual. Causa divisão entre famílias, membros que acabam se mudando para outros lugares, outras igrejas, por não suportarem a presença dos problemáticos, como também a própria divisão da igreja. Você observa isso no meio evangélico de todos os dias praticamente. As pessoas levando ressentimentos. Muitas igrejas, congregações, denominações nasceram de problemas não resolvidos entre irmãos e entre lideranças. Você observa isso de fato em muita quantidade. Impede a graça de Deus nas nossas vidas. Nós vemos que em Hebreus capítulo 12, versículo 15, você pega lá depois, com mais calma, e você vai observar isso. Nós temos que nos preocupar sim. Quando perdoamos, liberamos cura ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito. Muitos destes problemas são causados por ressentimentos. O perdão é proteção contra conflitos espirituais, emocionais e psicológicos. Ele quer lançar fora isso da sua vida. Lança fora isso. Espírito perdoador, você tem que ter esse espírito de perdoar. Lançar fora. Se mantivermos um espírito perdoador, não ficaremos abatidos quando feridos ou decepcionados com outras pessoas. Você vai se blindar quando você tem coração puro, coração amável. Então, meu querido, características do perdão. Eu quero colocar algumas para você aqui. É um mandamento aos filhos de Deus, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. É universal. Isso é para todo mundo. Independente da questão religiosa, da sua posição religiosa, o modelo é como o Senhor nos perdoa. Abrange todas as pessoas, de todas as raças, línguas e culturas. Lucas 22, capítulo 34. Então, meu querido, algumas pessoas mantêm uma antipatia por determinadas culturas por causa da história, ou algum filme que assistiu, ou ainda por causa de algum fato negativo envolvendo pessoas desta cultura ou nação. E acabam projetando, esse sentimento de uma forma generalizada. Isso não é muito saudável, querido. Não é. Tem que ser uma atitude constante, independente da pessoa se arrepender ou não. Nós vemos ali, coloquei aqui Provérbios capítulo 10, versículo 18, Mateus 18, 23 e a 35. Então é uma escolha que fazemos e não uma emoção. Não é opcional, é escolha. Você tem que escolher perdoar para que você seja perdoado. Uma das razões para a falta de poder nas nossas vidas e igreja é a falta de perdão. Quantas pessoas estão doentes dentro da casa do Senhor por falta de perdão? Pois quebra a comunhão e impede o fluir de Deus. Perdoe, querido. Perdoa, querido. Faça um esforço. Escolha perdoar. Eu tenho certeza que você será abençoada. Uma atmosfera de santidade e pureza manifesta o poder de Deus. Pureza está vinculada à comunhão que mantemos uns com os outros e que depende de mantermos um espírito perdoador. É isso mesmo. Você tem que ter um espírito perdoador, querido. Não se deixe levar de forma alguma por conta de qualquer intriga. Disciplinar os pensamentos, não aceitando pensar negativamente contra a pessoa. É isso que você deve fazer. Nós vemos em Filipenses capítulo 4, versículo de 8 a 9. Interceder pela pessoa e abençoá-la em oração. É impossível ter ressentimento contra alguém pelo qual oramos sempre. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos orar por eles. Então isso nos traz o que? O dever, o compromisso de nós buscarmos todos os dias perdoar a quem?
a todos. Nós vemos aqui no primeiro ponto aos pais, é comum que filhos guardem ressentimentos contra seus pais por causa de brutalidades, incompreensões, brigas, entre os pais, sentimentos de rejeição, abusos físicos e sexuais e tantos outros, irmãos, amigos e cônjuges. As maiores decepções e feridas emocionais são causadas pelas pessoas mais íntimas e próximas da gente. Mas não é por isso que nós não vamos perdoar aos inimigos. Nós vemos ali em Mateus capítulo 5, versículo 38, 1 Reis, 1 Pedro, melhor dizendo, Então, as autoridades, a si mesmo, se perdoe. Muitas pessoas sofrem por causa de erros, de pecados passados, não conseguem perdoar-se, aceitar aquela ocasião, aquilo que aconteceu. Se sofrermos por estas causas, a graça de Deus não pode fluir através de nossas vidas. Então, se perdoe, querido. E eu quero concluir esses slides que eu passei aqui, essa pequena demonstração do poder de Deus, o poder do perdão, que o cristão precisa cultivar duas atitudes que são básicas no seu caminhar diário, para que a graça de Deus possa fluir constantemente na sua vida. Ele precisa ser perdoador e doador. Ele precisa ser perdoador e doador. Então, meu querido, minha querida, estamos já encerrando esse slide. Eu quero deixar essa mensagem para você. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmos 32, de 1 a 2. Então, meu querido, não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal Eleonantes, Trilha da Teologia. Vamos estar enviando para você vários vídeos de vários estudos, e eu tenho certeza que isso vai somar na sua vida. Eu quero fazer uma oração por você antes de eu terminar. Que Deus possa consagrar a sua vida em nome de Jesus. Pai, queremos te honrar, queremos te glorificar e colocar nas tuas mãos esta pessoa que vai assistir esse vídeo, essa apresentação. Que ele possa ter um coração perdoador, que ele possa perdoar quem os ofendeu. E eu creio, Pai, que toda palavra ministrada nesse vídeo que nós estamos fazendo irá chegar ao encontro do coração que está ressentido, que está magoado. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Eu te agradeço em nome de Jesus e abençoa esta pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Fica com Ele até o próximo vídeo. Não deixe de dar o seu like. Nós colocaremos nas descrições alguns livros. Eu tenho certeza que vai agregar muito ao seu conhecimento.